era mesmo capaz de fazer milagres. Esta é a tumba onde Jesus foi sepultado, onde ele ressuscitou. 2000 anos depois, é possível explicar feitos sobrenaturais? Foram pães, exatamente como este, que Jesus multiplicou milagrosamente. É possível chegar ao exato local onde aconteceram? É muita emoção estar aqui neste momento. Quem são os habitantes destes lugares? O que pensam? O que sabem? Curar doentes, multiplicar alimentos e até trazer à vida pessoas mortas. Mitos ou verdades? Durante meses, nossos repórteres investigaram o assunto. Elas vivem nesse Viajaram dia de milhares de quilômetros em busca de respostas. A trajetória do homem que confundiu a ciência e os religiosos. Boa noite. 7 histórias de comoção, dor e entrega. 7 destinos para encontrar na Terra Santa. 7 entre os muitos milagres registrados no templo. A partir de agora você vai acompanhar uma grande reportagem com 7 capítulos inesquecíveis do cristianismo e que até hoje intrigam muita gente. Do alto da colina, vemos Caná. Cidade localizada a poucos quilômetros de Nazaré, no norte de Israel. Entramos numa típica cidade palestina. Aqui, referências a casamentos estão em muitos lugares. Não se trata de mera coincidência. Afinal, é aqui em Caná, numa festa de casamento, que Jesus tornou pública a sua vocação de ajudar as pessoas. Nós estamos caminhando pelas ruas de Caná da Galileia, passando agora em frente ao local onde era a casa do discípulo Natanael, e vamos ao exato local onde Jesus fez o primeiro milagre. Pouco resta da sinagoga onde o casamento foi realizado. Em 2004, arqueólogos confirmaram cientificamente a existência do local. Surgem vestígios da antiga vila de Caná, próximos à atual cidade. 2000 anos depois, vamos conhecer o que restou da antiga sinagoga. Estes escritos em aramaico, em um mosaico, são provas arqueológicas de que o local em que Jesus fez o milagre é realmente aqui. As paredes, o chão da sinagoga, onde aconteceu o casamento. E nós podemos observar que existem várias notas aqui, tem dinheiro de vários locais do mundo, tem dólar, tem shekels, que as pessoas jogam o dinheiro aqui na esperança de que também sejam beneficiadas com algum milagre. Voltamos no tempo. Diante de todos os convidados, algo difícil de acreditar está para acontecer. Era uma festa de casamento. Jesus e a mãe dele, Maria, haviam sido convidados. Tradicionalmente servia-se o vinho, que era sinônimo de alegria. No meio da festa, o vinho acaba. A falta dele é grave. Para entender por que a bebida é tão valiosa, é preciso mergulhar nas tradições judaicas. Um achado recente nos leva para a estrada. Estamos a caminho de Nazaré, a cidade onde Jesus passou a maior parte de sua vida.
Logo na chegada, a imagem surpreende. Essas pessoas fazem questão de se vestir e trabalhar como há 2000 anos. É como se nossa equipe voltasse no tempo. Para sobreviver, os habitantes escolhem entre a agricultura, o pastoreio e o artesanato. Em 1996, o arqueólogo norte-americano Steve Fan é contratado para construir um vilarejo como dos tempos bíblicos. As escavações começam e ele encontra algo totalmente inesperado: um lagar de 2000 anos. Lagar é esse conjunto de pedras e reservatório. A equipe da Record consegue autorização para experimentar essa preciosidade. Nos é permitido usar o lagar da mesma maneira em que os vizinhos e amigos de Jesus faziam. É claro que na época de Jesus o vinho era produzido de uma forma totalmente artesanal. E as uvas, elas eram pisadas, eram amassadas com os pés. Esse local onde nós estamos é um achado arqueológico muito importante. Era exatamente assim que funcionava. O líquido, ele escorria por essa canaleta e era acumulado nesse tanque inferior. A boa colheita, a produção e a degustação do vinho sempre são motivos de alegria. A mesma alegria é vista até os dias de hoje nos casamentos judaicos. Neste momento, o vinho, sempre presente, sela a união. Tradição que o Filho de Deus conhecia. Falta vinho no casamento em que Jesus está. É preciso agir. Jesus então espanta a todos. Pede que os empregados encham 6 talhas de água e levem para ele. Ao ser servida, a surpresa: a água já não existe mais. As talhas estão cheias de vinho. O feito de Jesus espalha a felicidade. Mas o que de fato aconteceu naquele dia? Existe explicação científica para o milagre? O que dizem os especialistas? O historiador Gershon Nerel vive numa espécie de museu particular. No seu jardim, várias peças antigas, resultado de uma vida dedicada aos estudos dos tempos de Jesus. Uma história pode explicar os milagres de Cristo. Para ele, em Israel, história e arqueologia se misturam. O historiador revela: é inegável que os relatos bíblicos são bastante confiáveis, uma vez que os locais por onde esteve Jesus já foram quase todos confirmados pelos cientistas. Assim é a Terra Santa. Escadarias, templos, tanques. A cada nova escavação, uma surpresa. Provas surgem a todo momento. Acreditar nos milagres de Jesus é apenas uma questão de fé. Mar da Galileia. É de lá que muitos moradores da Terra Santa tiram seu sustento há milhares de anos. Mas nos tempos bíblicos, uma grande seca roubou a esperança dos pescadores. Cenário propício para mais uma ação surpreendente de um homem fora do comum. A lua cheia promete mais um dia de fartura no Mar da Galileia. Desde os tempos bíblicos, os homens dependem do grande lago. Os tempos mudaram, mas a luta dos pescadores continua a mesma. Então nós vamos acompanhar o Aminon num dia de trabalho dele. Vamos lá, Aminon?
O pescador tem que vir todos os dias aqui para o Mar da Galileia para retirar o peixe, o alimento de cada dia. É claro que ele tira para comer e também para vender. É o meio de vida do Aminon, como os pescadores da época de Jesus. O cenário é deslumbrante. Por essas águas, Jesus esteve diversas vezes. Aqui, Jesus andou sobre as águas. Aqui, Jesus também acalmou a tempestade. Pilotar este barco típico da Galileia é tarefa difícil. Aminon precisa de força e equilíbrio. Controla esses remos grandes e pesados em pé. Ele me convida a jogar a rede no Mar da Galileia. Eu aceito o desafio. Vou repetir o que faziam Pedro e Tiago, pescadores e discípulos de Jesus. Aminon bate na água para atrair os peixes. Agora ele vai tirar a rede e eu vou ajudá-lo. Oh, uma tilápia! Tilápia! Oh, que bom, que alegria! Outra tilápia. Ele está muito feliz. Ele está muito feliz. Aleluia! Que beleza, mais duas tilápias aqui. O peixe da mesma espécie da tilápia brasileira, aqui em Israel ganhou um nome especial, São Peter, uma homenagem a Pedro, o pescador de homens. Aleluia! Toda rabá Elohim. Nossa expedição não pode parar. Estamos atrás de provas da passagem de Jesus por aqui. Contornamos o lago por estradas modernas. Há 2 milênios, a água era muitas vezes a única via de acesso entre as cidades da região. No caminho, a prova arqueológica que procurávamos. Estas imagens são raras. Elas mostram o momento exato em que o objeto foi encontrado em 1986. Hoje o volume do mar está normal, mas há 23 anos, uma grande seca castigou a região. Foi quando 2 pescadores fizeram uma descoberta muito importante. Eles encontraram no meio do lodo um barco igualzinho aos barcos da época de Jesus. Foram 2 irmãos que encontraram. Aqui estão eles, o Moshe e Yuvi. Moshe quer dizer que veio das águas. Moisés veio das águas, Moshe, Moisés. E, coincidentemente, ele e o irmão que tiraram esse barco das águas. Os irmãos chamaram um arqueólogo. A alegria estava estampada no rosto de todos. No momento em que tocaram o barco, começou uma chuva torrencial. Depois, um arco-íris intenso se formou. Moshe acredita que era um sinal. Uma permissão para que os irmãos da Galileia pudessem levar adiante as escavações. Um mutirão foi formado. Dezenas de especialistas correm para o local. Eles sabiam que estavam diante de um tesouro arqueológico. É difícil afirmar, mas este barco pode ter sido usado por Jesus. Jesus andou e muito pelo grande lago. Segundo as Escrituras, foi justamente aqui que ele deixou os então pescadores Pedro e Tiago espantados com mais um dos seus atos sobrenaturais. Jesus estava neste local pregando para uma grande multidão.
Imagina isso aqui cheio de gente, como existem essas pedras. E essa multidão o empurrava, o apertava. Foi quando Jesus olhou para a água e viu que aqui existiam 2 barcos de pescadores. Ele pediu para um dos pescadores, que era Simão Pedro, que emprestasse o barco. Ele começou a pregar de dentro do barco para não ser empurrado pela multidão. Jesus então pergunta a Simão Pedro, como foi a pescaria? E ele disse, não pescamos nada a noite toda. Jesus diz a ele que jogue a rede novamente. Simão Pedro acredita em Jesus, joga a rede e a rede vem cheia de peixes. Até então, Simão Pedro não sabia quem era aquele homem, mas ele percebe, tratava-se de Jesus. Então ele se ajoelha aos pés de Jesus e diz, afasta-te de mim porque sou um pecador. Jesus diz a ele, não temas, doravante serás pescador de homens. Depois desta experiência, Simão Pedro passa a seguir Jesus e se torna um dos discípulos mais importantes do Novo Testamento. Você vai conhecer agora um homem simples que vive num casebre, mas que não vende seu quintal milionário por nada deste mundo. O motivo? Ismael é dono de um achado arqueológico recente, palco de mais uma passagem de Jesus. Escondida sob toneladas de pedras, uma outra Jerusalém. Nos subterrâneos da cidade, o tanque que hoje chama a atenção pela alegria das crianças, marcou a história de uma outra forma. Nós estamos entrando agora na Cidade Santa para contar um dos milagres mais conhecidos de Jesus, a cura do cego. Nós estamos entrando agora num túnel construído 4.000 anos atrás e é através dele que nós vamos chegar na fonte de Siloé. Esse túnel foi descoberto no século XIX por um arqueólogo inglês e foi uma grande descoberta, porque só assim a gente pode chegar próximo à fonte e exatamente no local, no tanque de Siloé, onde aconteceu o milagre. Não estamos sozinhos. As passagens subterrâneas e milenares atraem milhares de fiéis. Este local é visitado por religiosos do mundo todo. Neste momento, tem um grupo de judeus aqui. E o curioso é que os grupos de judeus andam com seguranças armados. Vejam só. A travessia fica mais difícil. O túnel tem mais de 500 metros de comprimento e a água pode chegar até a cintura. Em alguns locais, em alguns pontos do túnel, a gente tem que ir agachado. Eu tenho 1,76 m de altura, não consigo ficar em pé. Nós vamos agora apagar a luz da câmera para vocês terem uma ideia de como é que apaga. Ó, eu só estou com a minha lanterninha, com a pequena lanterninha. Agora eu vou apagar a lanterninha também. Breu total. Após a dura e escura caminhada, começamos a ver a luz natural. Vamos conhecer agora o tanque de Siloé, o local do milagre. Antes de chegarmos ao tanque, presenciamos uma cena diferente. Uma pequena piscina com água que vem pelo túnel faz a alegria da criançada. Aqui ao lado, nessa porta, tem um aviso que é proibido entrar, que é uma propriedade privada. Mas o dono da casa, nós vamos conhecê-lo agora. Ele permitiu a nossa entrada, ele é muçulmano, ele é árabe, muçulmano,
Ele nasceu e vive aqui. Olá, Ismael. Tá bem? Ele nasceu aqui. É uma casa bem simples, a casa que ele mora. Aqui está a casa. Barreira de uva na frente, um local fresquinho, agradável. E o tanque de Siloé está logo ali, ó. Logo ali. Agora a gente fica imaginando quantas pessoas, milhões de pessoas do mundo, dariam tudo para estar aqui. Ele vive ao lado do tanque. Ismael trabalha com arqueologia, mas sua casa não tem qualquer luxo. Um pequeno aposento faz as vezes de quarto, sala e cozinha. Em compensação, o quintal é bem grande e valioso. Ah, são moedas da época de Jesus? Ele diz que sim, mas para Ismael o mais importante é viver todos os dias num lugar tão sagrado. A perseverança deste arqueólogo amador vai nos permitir mostrar com exclusividade um achado recente, datado deste ano mesmo, 2009, e nunca antes visto na televisão brasileira. Eles encontraram, vejam aqui, uma escadaria, uma grande escadaria aqui. Vejam, Ismael, essa escadaria vai até onde? Ele explica que essa escadaria liga o tanque de Siloé ao grande templo. Durante as festas judaicas, as pessoas que vinham rezar eram obrigadas a se lavar antes. Depois, subiam exatamente por aqui, por esta escada. Vocês podem ter certeza, por esses degraus, caminhando, como nós estamos caminhando agora, com certeza passou Jesus. Ele também pisou nessas mesmas pedras onde nós estamos pisando agora. É chegada a hora. Vamos ao encontro do tanque de Siloé. O tanque de Siloé foi descoberto pelos arqueólogos em 2004. Essa parte, esse cantinho do tanque já foi escavado. E é esse pedacinho original que nós vamos ver agora. Nestas pedras, Jesus deixou todos novamente assombrados pela realização de mais um ato sobrenatural. Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém e por onde Jesus passava, muitas pessoas o seguiam. De repente, ele vê um cego. Os discípulos perguntam a Jesus se aquele homem havia pecado ou se os pais do cego haviam pecado. Jesus responde que não. Pega uma porção de terra, um punhado de terra, cospe, com a saliva forma um lodo, coloca o lodo nos olhos do cego e diz que ele se lave no tanque de Siloé. O cego vai até o tanque de Siloé, se lava e, milagrosamente, ele passa a enxergar. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. O Departamento Israelense de Antiguidades é o responsável pela descoberta do tanque de Siloé. Eli Shukurum é um dos mais renomados arqueólogos do país. Estava lá. Ele conta que em 2004, durante a construção de uma tubulação de água, a escavadeira começou a retirar terra e encontrou um piso de pedras. A escavação mudou de objetivo. Estudos e testes comprovariam. Os trabalhadores estavam diante de um dos mais importantes achados dos últimos tempos. O tanque onde o cego voltou a enxergar. Enquanto os historiadores trabalham, as crianças cantam. Um clima de paz em outro cenário sagrado para os cristãos.
Um momento tenso em nossa jornada pela Terra Santa. Nossos repórteres cruzam a fronteira e entram em território palestino. É preciso encontrar o local exato onde há 2000 anos Jesus mandou um homem morto voltar à vida. Será verdade? É hora de deixar Jerusalém e conhecer o deserto da Judéia. Nas proximidades da cidade sagrada, esta imensidão árida é um dos caminhos que Jesus percorreu durante suas peregrinações. São 50 quilômetros de extensão, com paisagens que mudam muito pouco. Hora de sentir um pouco do que Jesus sentiu, experimentar as dificuldades que ele passou. Decidimos percorrer a pé o deserto. Alguns minutos e o simples caminhar pela areia se torna penoso. O calor castiga e o cansaço fala mais alto. Está provado, Jesus não levava uma vida fácil. Seguimos os passos do Filho de Deus, agora em direção à cidade de Betânia. Ao lado da estrada, uma surpresa. Uma cena perdida no tempo. Paramos para registrar o trabalho dos pequenos pastores. Ahmed e Mustafa tomam conta dos camelos e cabras da família. Moram num vilarejo próximo. Este pequeno oásis é um dos poucos lugares onde os animais encontram o que comer. Os garotos seguem sua rotina, cruzam a fronteira onde passado e presente se encontram. Nossa missão é encontrar a tumba de Lázaro e voltamos para a estrada. O destino agora é uma cidade palestina. Chegamos a El Azahia, nome árabe da cidade de Betânia. Na época de Jesus não havia essa divisão. Hoje um muro separa muçulmanos e judeus numa guerra sangrenta que dura décadas. Em meio à disputa, a cidade resiste. De volta aos tempos bíblicos. O vilarejo é habitado por gente simples, agricultores como a família de Lázaro. Segundo as Escrituras, um grande amigo de Jesus. No solo árido, a plantação de oliveiras é o cultivo mais comum. As azeitonas são colocadas nesta prensa de pedra movida a tração animal. Depois de amassadas, são colocadas em cestos e, com a ajuda deste equipamento rústico, o óleo é extraído. Após 24 horas, o azeite escorre por um canal subterrâneo e pode, enfim, ser utilizado. Na Betânia atual, somente as oliveiras lembram a paisagem daquela época. Mas um lugar especial está preservado. A poucos passos daqui, Jesus surpreende os moradores da cidade. De acordo com os relatos bíblicos, faz voltar à vida o amigo morto, ressuscita Lázaro. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus chega aqui em Betânia e é informado que Lázaro morreu há 4 dias. A irmã de Lázaro, Marta, diz para Jesus que se ele estivesse aqui, certamente Lázaro não teria morrido. E na porta da tumba, Jesus ordena: Lázaro, saia. Ele ressuscita e sai por esta porta, a porta da tumba.
E nós vamos entrar na tumba agora, conhecer a tumba de Lázaro e saber como eram sepultadas as pessoas naquela época. Aqui nós já estamos a cerca de 6 metros. Na hora que eu chegar aqui na antecâmara, cerca de 8 metros mais ou menos. Nessa antecâmara eram realizados os velórios. E o corpo era colocado ainda mais abaixo. E aqui tem um buraco, o local onde as pessoas vinham observar os corpos que eram colocados na tumba. Lá, de fato, é a tumba, onde nós vamos entrar agora. É um espaço bem apertado, apenas o suficiente para passar um corpo. E aqui é onde o corpo de Lázaro foi colocado. Para a gente ter uma ideia do espaço, estou de braços abertos, essa largura, a altura. Naquela época, os judeus, eles colocavam aromas no corpo para evitar o mau cheiro e os corpos eram enfaixados. Então, quando Jesus dá a ordem, saia Lázaro, ele sai da tumba e aquele pano, aquelas faixas que enrolavam, vão se soltando e ele volta à vida. Nós estamos num dos palcos dessa história emocionante. Deixamos a tumba impressionados. Como é possível trazer à vida alguém que morreu? É hora de partir em busca de outros milagres de Jesus. É preciso alimentar uma multidão. Mais de 5.000 pessoas estão famintas. E agora? O que fazer? Em época de chuva, as águas caudalosas do Rio Jordão alimentam o maior lago de água doce de Israel. Por aqui, em que o deserto quase domina a paisagem, a água sempre foi uma preciosidade. Desde os tempos bíblicos, homens e animais dependem destes rios e lagos. Cenas como essa podem ser vistas todos os anos. Na conta dos biólogos, 1 bilhão de pássaros chegam a Israel à procura de alimento. Ao amanhecer, a aurora ilumina o mar da Galileia. Seguimos viagem margeando o lago. Nosso destino é Tábiga, o local sagrado onde milhares de seguidores puderam testemunhar um dos maiores milagres de Jesus. Esta região acontece o inimaginável, o impensado. No começo da vida pública de Jesus, ele já arrastava multidões. E essas pessoas não se importavam com o calor intenso que faz aqui, com a dificuldade do terreno, com os espinhos no caminho. Uma multidão sempre o acompanhava para ouvir as suas pregações. Um dos locais é esse onde nós estamos, no sopé do Morro das Bem-aventuranças e às margens do Mar da Galileia. Milhares de seguidores começam a chegar de todos os lados. A longa caminhada e o cansaço não são obstáculos para esses homens, mulheres e crianças. Nada os detém. Mas o dia está no fim e a fome começa a incomodar. Entre a multidão, apenas alguns poucos pães, cevados e peixes são encontrados. Da antiguidade aos dias de hoje, o pão ainda é a base das refeições das casas de Israel. A simplicidade dos ingredientes guarda a receita que atravessou milênios.
cevada, água, azeite de oliva. Encontramos uma casa recriada à imagem das moradias dos tempos bíblicos. Aqui, vamos acompanhar a fabricação do mais sagrado dos alimentos. A estudante Marra se veste como as mulheres daqueles tempos. Escavações arqueológicas encontraram restos de utensílios que confirmam o modo como se cozia o pão há mais de 2000 anos. A gente aperta a massa, transforma assim como se fosse uma pequena panqueca. Aí como se manipula, aí eu vou apertar um pouquinho aqui. Me mostra como é que faz. Ah, ok. Nas bordinhas, vai esticando as bordas para que a massa fique maior. Esse é o pão da época de Jesus. E foram pães exatamente como este que Jesus multiplicou milagrosamente. De volta às margens do Mar da Galileia, caminhamos imaginando os passos dele. Olhamos para as águas que o trouxeram e nos lembramos do problema que Jesus estava para enfrentar. Jesus vem pelo Mar da Galileia, desembarca aqui em Tábega, onde havia uma multidão à espera dele. Os discípulos se aproximam e informam que já era tarde, o local deserto e que não havia o que comer. Jesus fica com pena daquelas pessoas e pergunta o que havia de alimento. Eles apresentam um cesto com apenas 2 peixes e 5 pães. Jesus surpreende e diz aos seus discípulos: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, Jesus ordena que a multidão seja organizada em grupos de 50 e 100 pessoas. Todos ficam sentados aqui na relva. Ele abençoa o alimento, todo mundo come, não falta comida para ninguém. E haviam aqui 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças. Caminhamos alguns metros em direção a um objeto sagrado para milhões de fiéis. A pedra onde Jesus estava quando alimentou a multidão foi abrigada neste edifício. No coração de Jerusalém, a mais de 30 metros da superfície, encontramos o tanque de Betesda. Um paralítico pode ter saído andando de lá. O vai e vem constante na antiga Jerusalém é história viva, pulsando há milênios por estas ruas e vielas. Para muitos arqueólogos, os assentamentos que deram origem à cidade são de 2.600 anos antes de Cristo. Heranças culturais traduzidas em uma verdadeira Babel de costumes, crenças e idiomas. Apesar do conflito constante entre árabes e judeus, aqui na cidade velha de Jerusalém, eles dividem o mesmo espaço. Deste lado é o bairro judeu e as lojas estão fechadas hoje, o movimento é pequeno porque é o sabá, o dia do descanso. Deste outro lado, o bairro árabe, as lojas abertas e tudo funcionando normalmente. Esse árabe, por exemplo, ele acaba de chegar para trabalhar, está abrindo a loja dele e não vai perder
a oportunidade de vender, de fazer os seus negócios. A poucos passos daqui, outra cena de fé. Mais uma vez, Jesus deixa todos perplexos. Um homem que estava preso à cama desde o nascimento é curado e fica livre para andar. O paralítico era muito conhecido em Jerusalém. E quando as pessoas o viram caminhando pelas ruas, ficaram impressionadas. Afinal, elas eram testemunhas de um grande milagre. Tanto na época como agora, homens e mulheres desta região são acostumados à vida simples e às dificuldades do dia a dia. E como está, senhora Boali? Ok? Salam aleikum. Abu Ali é muçulmano, nasceu e cresceu em Jerusalém. Ele conta que esse forno tem mais de 100 anos, é anterior à Primeira Guerra Mundial. Seu avô, seu pai e agora ele sempre viveram neste lugar. Pergunta ao senhor Abu como ele se sente vivendo na Terra Santa, ao lado de ruínas sagradas para milhões de fiéis. عرب ويهود وأجانب والحمد لله رب العالمين 38 في القدس في البلاد القديمة. Um homem feliz aqui. De volta à rua do tanque de Betesda, a realidade. Estudos realizados por especialistas da época confirmaram: o tanque é mesmo de Betesda, citado nas Escrituras. Betesda, em hebraico, quer dizer casa de misericórdia. E para esse local vinham muitas e muitas pessoas, todas com algum tipo de doença, em busca de uma cura milagrosa. Era um sábado. Jesus estava em Jerusalém e veio ao tanque de Betesda. No meio de tanta gente, ele encontra num canto um homem paralítico deitado. Ele pergunta ao paralítico se ele queria ser curado. Ele disse que sim, mas que era impossível, na hora da correria, quando as águas se moviam, alguém o colocar rapidamente, ele ser o primeiro e ser curado. Então Jesus diz a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ao sair com sua cama, ele encontra religiosos radicais. Como era sábado, dia de descanso para os judeus, o homem é duramente repreendido. Segundo os relatos bíblicos, as autoridades deram mais importância à regra quebrada do que ao fato de um paralítico passar a andar. Era mais um milagre de Jesus. Chicotadas, dores, suplício. Qual o limite físico de um homem? Até que ponto o corpo humano suporta tanta aflição? É chegada a hora da morte e ressurreição, a hora do maior milagre de Jesus. Vamos conhecer a cidade que acolheu Jesus antes da dura jornada rumo ao sacrifício. Ao redor de Cafarnaum, Jesus realiza a maior parte de suas ações fora do comum. O pequeno vilarejo se torna uma espécie de capital de suas pregações. Pisamos agora onde Jesus também pisou. É exatamente aqui que ele, por várias vezes, faz orações e ensina o povo da cidade. Aos 33 anos de idade, Jesus parte de Cafarnaum em direção a Jerusalém. Ao longo do caminho, ele vai realizar outros milagres, mas esta será a última viagem de Jesus na terra. Jesus e os fiéis discípulos atravessam uma Israel de paisagens diversas.
de vales férteis a desertos, uma nação dominada pelos romanos. Da riqueza dos palácios romanos aos desertos. De Cafarnaum a Jerusalém são quase 200 quilômetros. Para Jesus, não há estradas ou qualquer facilidade. O trajeto é pesado, exaustivo, feito a pé, por entre morros e debaixo de um sol escaldante. Descansar só mesmo nos oásis, por vezes difíceis de encontrar. Nós estamos nos aproximando agora de Jericó, território palestino. Nós vamos entrar na cidade e não podemos utilizar esse carro, porque ele tem placa israelense. Então nós vamos com o amigo Walid, que é palestino, no carro dele, placa da Palestina. Aquela placa vermelha ali, dali para frente, o nosso carro não pode passar. Então vamos embarcar nesse aqui. Vamos lá. O local é carregado de tensão. Há décadas, judeus e palestinos vivem em guerra. Logo somos abordados por um militar. Apesar do risco, mantemos a câmera ligada. Pouco depois, o soldado dá a ordem e precisamos desligar o equipamento. É Páscoa. Depois da longa jornada, Jesus e seus discípulos chegam a Jerusalém. Por estas pedras, o Messias caminha. Primeiro festejado pela multidão, depois de um sofrimento que um homem comum não teria suportado. Em Jerusalém, ele expulsa mercadores do templo e desafia as autoridades religiosas da época. Temerosos, os donos do poder tramam sua prisão e morte. Depois da Santa Ceia, ele veio com os discípulos aqui para o Getsemane, onde sofreu uma grande angústia e chegou a transpirar sangue. Ele já sabia qual era o seu destino. Então pede aos discípulos para que fiquem em vigília, para que não durmam, mas eles dormem. É quando chegam os soldados romanos, Jesus é capturado. Hoje, nestes jardins, um encontro com a emoção. Na expressão dos fiéis, de rostos e sotaques diferentes, um sentimento de reverência. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Aqui começa a Via Dolorosa. Aqui começa o flagelo de Jesus. E lá dentro da fortaleza é onde Jesus passou as últimas horas preso. E é para lá que nós vamos agora. Aqui são os porões da fortaleza de Antônia. E foi esse o local da prisão de Jesus. Um local escuro, frio, onde, com certeza, ele passou momentos de sofrimento cercado pelos soldados romanos. O trajeto da Via Dolorosa foi definido pelos romanos e eles escolheram as ruas onde havia comércio, onde havia mais gente, para que todos vissem o flagelo de Jesus e que aquilo servisse de exemplo para que ninguém se voltasse contra o Império Romano. Por essas ruas, ele foi chicoteado. Ele foi humilhado, sangrou. Por aqui foram os últimos passos de Jesus em direção ao Calvário. O movimento é constante aqui. São judeus, são muçulmanos, são cristãos que passam por aqui e pisam nessas pedras que são originais da época de Jesus. Independentemente da religião, da fé de cada um, todos sabem, Jesus pisou exatamente onde nós estamos pisando agora.
Ele vence as dores e o esgotamento. Chega até o Calvário. Carrega a cruz. A cada chicotada, parece redobrar as forças. Sofre muito, mas não desiste. Neste monte é crucificado junto a 2 ladrões. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta é a tumba onde Jesus foi sepultado, onde ele ressuscitou. Ele havia sido crucificado numa sexta-feira. Dia seguinte, sábado, sabá, dia de descanso para os judeus, ninguém esteve aqui. Somente no domingo, Maria Madalena e outras 2 mulheres vêm até a tumba para terminar a limpeza do corpo, o que eles chamavam de preparação. Elas não encontram Jesus. Jesus havia ressuscitado. Estava consumado o maior de todos os milagres de Jesus. Vamos conhecer a tumba. Hoje existem algumas grades para proteger o local, porque é um local muito visitado, mas foi naquele lugar que nós estamos vendo agora que o corpo de Jesus foi colocado. E depois que Maria, a mãe dele, e Maria Madalena estiveram aqui, não encontraram nada, apenas o anjo informando a ressurreição. Um local muito especial, visitado por cristãos do mundo todo. Aconteceu uma coisa que não é comum. Quando a gente está trabalhando, quando está gravando, a gente reúne as informações, procura entender cada assunto e narrar de uma forma bem coloquial para que todo mundo entenda. Não é apresentar algo como se a gente soubesse tudo, não. O repórter aprende. E no momento em que eu comecei a gravação na porta da tumba, eu fiquei todo arrepiado. É algo que não acontece normalmente no dia a dia. Em 6 meses de reportagem, nossa equipe conheceu de perto os vestígios de 7, entre muitos milagres que Jesus realizou em Israel. Em todas as histórias, uma só mensagem: o desejo de sempre socorrer quem precisa de ajuda. Mensagem que foi traduzida por um registro do livro sagrado. Disse Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mensagem de fé que pode nos ensinar muito nos dias de hoje.